Boa noite a todos vocês. Estamos em nosso encontro aqui do estudo de Daniel e Apocalipse. O livro de Daniel nós encerramos o ano passado e agora nós estamos aqui no capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse, que a gente vai falar sobre a entronização, que é um culto de adoração ocorrido ali no céu e que está ocorrendo no céu onde João recebeu essa visão, a revelação, e foi arrebatado em visão ao céu e descreveu este culto. Para nós começarmos, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo, agradecemos a oportunidade de estudarmos a tua palavra, pedimos perdão dos nossos pecados e purificação. Pedimos que o Senhor estabeleça a verdadeira motivação, a verdadeira piedade entre nós, que tudo que venhamos a fazer aqui seja para a tua honra, para a tua glória, para a edificação do corpo de Cristo, tua igreja, para a exaltação do teu nome, glorificação. Pai, eu peço ao Senhor que nos envie teu Espírito para abrir a nossa mente ao entendimento da tua palavra, também coloque-a em nossa memória e nos capacite a ensinar outras pessoas, nos dando esta oportunidade, Pai. Nos leva a um encontro de pessoas que querem conhecer a verdade, que estão buscando em conhecer a verdade, Pai. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, porque sabemos que o tempo está muito, muito próximo da tua vinda, da tua manifestação poderosa. Dá-nos a tua graça, a tua paz. Mais uma vez eu peço ao Senhor a proteção dos teus santos anjos celestiais. Livra-nos de todo mal, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, o livro de Apocalipse, ele é um livro que muitas pessoas têm medo de estudar. Já comentei isso no nosso primeiro encontro, mas o que muitas pessoas não sabem, a gente pensa que muitas pessoas sabem, mas na verdade muitas pessoas não sabem que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso intercessor. Então, se é revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse é uma bênção, talvez uma das maiores bênçãos que Deus entregou à humanidade, onde ele, de maneira clara, de maneira transparente, logicamente, que com uma linguagem simbólica, intencionalmente, uma linguagem onde demanda interesse por parte daquele que ouve, daquele que lê. É uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras deste livro, desta profecia, porque o reino de Deus é tomado por esforço, Jesus diz, por causa da violência, do cerceamento de liberdades que nos cercam. Todo aquele que quer viver no caminho da verdade encontrará resistência. Resistência possivelmente na família, resistência na sociedade, na cultura, resistência no círculo íntimo de amigos. Então, o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus também disse que o reino de Deus é como aquele homem que busca um tesouro escondido e, achando-o, vende tudo o que tem e compra aquele local onde ele encontrou aquele tesouro escondido e se dedica ali. Então, a palavra profética, cheia de símbolos, tem o objetivo de peneirar aquele que realmente tem interesse, aquele que busca o conhecimento o achará, porque Deus dá liberalmente sabedoria àquele que pede. O inimigo, nós vimos lá em Daniel, no capítulo 8 e no capítulo 7,
que o inimigo, através da pessoa do anticristo, ele busca destruir aqueles que vivem despreocupadamente. Então, se você estiver motivado, se você estiver interessado, se você estiver se esforçando e buscando a Deus, pode ter certeza que você vai entender. E não só entender para si, mas Deus te capacitará a levar a mensagem para outras pessoas, que é o mais importante de tudo, porque o tempo está próximo. Então, depois de João ter uma introdução no capítulo um e depois de endereçar as 7 cartas às 7 igrejas, compreendendo todo o período histórico da igreja, lá do início da igreja, quando Jesus estava ali introduzindo a mensagem do evangelho, a nova aliança, e desenvolvendo a sua mensagem até o fim ali do seu ministério, depois que ele foi assunto ao céu, e com a morte dos primeiros apóstolos ali, desde o começo até os nossos dias, a igreja de Laodiceia, que infelizmente não tem elogio nenhum, onde é uma igreja que se coloca como aquela que não tem nada de necessidade, que acha que é rica, que acha que é poderosa, mas é pobre, cega, miserável e nu. Isso é triste. Então, agora, depois que João recebe a revelação de todo o desenrolar histórico da igreja, agora ele é convidado a ir para o céu, porque Deus é tremendo. Imagina se você assiste um filme onde a história desse filme termina dizendo que a igreja a qual João amou, a igreja a qual João militou, lutou, a igreja a qual João estava ali desterrado em uma ilha rochosa por perseguição do Império Romano. Imagina todo esse esforço e dedicação que não só dele, mas dos seus companheiros de ministério, os apóstolos, que morreram de diversas maneiras. Imagina você terminando de ver um filme onde diz que o estado final dessa igreja é uma igreja morna, que Jesus está ao ponto de vomitar da boca e que é pobre, cega, miserável e nu, que ele está do lado de fora batendo para entrar. E imagina você terminar um filme dessa maneira, né? Um documentário dessa maneira, é de desmotivar qualquer um. E então Deus, na sua misericórdia, na sua clemência, na sua longanimidade e bondade, ele vai então e arrebata João para ver o que está acontecendo no céu. E o capítulo 4 e 5 de Apocalipse é um dos capítulos, 4 e 5 formam um todo, viu? Por isso que a gente estuda ele junto. É um dos capítulos ali mais bonitos do livro de Apocalipse, porque João vai ver um culto que está acontecendo no céu. E a gente vai então ver este culto de adoração que ocorre ali no céu, o qual o anjo do Senhor levou João a ver isto acontecer. E ele diz assim, a partir do verso 1 de Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardono, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono
saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. E aqui a gente para fazer comentário e depois a gente volta aqui. Então, olha só, alguns destaques que eu dou aqui ao texto. Primeiro, que a porta está aberta no céu. Veja, essa é uma mensagem de graça, é uma mensagem de esperança. João foi convidado, sobe para aqui. Foi convidado, não, foi dado ordem até, né? Sobe para aqui. É uma ordem dada. A mesma coisa aconteceu com Moisés, né? Suba no monte ali, Sinai. Veja que essa terminologia, verso 5, dos tronos saem relâmpagos, vozes, trovões. Veja, é uma alusão direta a Êxodo capítulo 19, verso 16, porque fala ali que no monte também se manifestou dessa maneira relâmpagos, vozes e trovões, tá? Aqui fala que é um único trono. Veja, é um único Deus. É um só Deus. Mas esse Deus que ele vê alguém sentado no trono, e quando ele descreve no verso 3 é a mesma descrição do capítulo 1 de Jesus Cristo. Então, é um único trono, aonde aparece Jesus Cristo sentado nesse trono. Mas não só Jesus Cristo. Aparece também sete tochas de fogo que são sete Espíritos de Deus. Da onde que se tira isso aí, os sete Espíritos de Deus? Se acha em Isaías capítulo 11, verso 2. Eu vou até ler, porque isso é relevante. Há mais de 274 citações do Antigo Testamento, no livro de Apocalipse, do Antigo Testamento. Citações diretas. Há também em torno de, somando as citações diretas e as alusões ao Antigo Testamento, nós chegamos aí, alguns estudiosos falam em número de 474 citações diretas e alusões ao Antigo Testamento. Por isso, o livro de Apocalipse, ele sim, é um livro um pouco difícil de se entender por conta dessa bagagem cultural judaica, cristã, extrema e tantas citações e alusões ao Antigo Testamento. Soma-se também ao fato de que as pessoas atualmente dizem que o Antigo Testamento não tem importância, que importante é o Novo Testamento, a Nova Aliança, esquecendo que a Bíblia de João era o Antigo Testamento, não existia novo, que a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, que a Bíblia de Paulo e os demais todos os apóstolos era o Antigo Testamento. Então não há essa disrupção entre Antigo Testamento e Novo Testamento, é uma continuidade e um complementa o outro, sabe? É um pouquinho ali, um pouquinho lá. Se não falarem segundo a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. E os sete Espíritos de Deus é descrito no capítulo 11 de Isaías, verso 2. Repousará sobre ele, está falando aqui que o Messias vai ter o Espírito Santo e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, uma característica, o Espírito de sabedoria, duas características, e de entendimento, terceira característica, o Espírito de conselho, quarta característica, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, por isso que fala sete Espíritos de Deus. Não são sete em número, mas em perfeição.
Então, o Espírito Santo é perfeito em sua obra, em sua ação, em sua atuação no plano da redenção. Então, João vê Jesus sentado no trono, ele vê o Espírito Santo ali diante do trono, e ele vê também relâmpagos, vozes e trovões, que é Deus Pai aqui. Ninguém pode ver Deus Pai por enquanto, porque o plano da redenção está se desenrolando. Mas o outro Consolador, o Espírito Santo, e o Messias, Jesus Cristo, João vê. Agora o Pai está envolto ali. Há diante do trono um como mar de vidro semelhante a cristal. E aqui ele descreve então os quatro arcanjos ou quatro querubins. Um deles a gente sabe o nome, que é Gabriel, o mais poderoso ali. Eles possuem, né, feição de leão, novilho, rosto de homem e águia. Sabe, esses quatro seres é porque eles estão ao redor do trono, que contemplam diariamente, constantemente, e são a imagem e semelhança do Messias. Já nesse tempo dos escritos de Apocalipse, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João eles eram simbolizados culturalmente por esses seres aqui. Então, por exemplo, de Mateus, ele é um evangelho que fala de Jesus, o Messias, como o rei dos judeus, como aquele que entra triunfalmente em Jerusalém, aquele que vem para completar as escrituras, é a figura do leão, que é o rei que domina. O evangelho de Marcos era simbolizado de um evangelho poderoso. Era endereçado o evangelho de Marcos para os soldados romanos, e para os romanos, numa questão de ação. Você vê Jesus fazendo muitos milagres, muitas curas, tendo encontros muito poderosos contra Satanás e vencendo ele a cada encontro. Então, essa força do novilho, essa força aí. O Evangelho de Lucas, por sua vez, foi um evangelho direcionado intencionalmente pelo Espírito Santo para atingir os gregos, os filósofos, os pensadores. É um evangelho onde as mulheres se apresentam e se destacam dentro do evangelho. É um evangelho onde os gregos buscam o Messias e querer conversar com ele. É um evangelho onde tem as parábolas, os longos discursos de Jesus, e Jesus é apresentado como um ser humano, como aquele que interagiu com as pessoas, que conversou com as pessoas, é aquele que vem é, alcançar as crianças, as mulheres, interagir com elas. Por isso é o homem. E o Evangelho de João é um evangelho que começa de maneira poderosa, declarando já nos primeiros versos que Jesus é Deus. Então é o único que apresenta Jesus dessa maneira, é a águia, simbolizado pela águia, porque o evangelho que voa, né? De maneira até independente na sua abordagem que o Espírito Santo utilizou João. Então, Mateus, Marcos, Lucas os evangelhos que a gente chama de sinópticos, ou seja, eles têm a mesma ótica, mostram um Jesus aqui que interage com as pessoas, seja na sua majestade, Mateus, seja na sua força, Marcos, seja na sua humanidade, Lucas, tá? E então, João já apresenta no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a águia, aquele que voa sozinho, né? A profundidade ali. Eu gosto muito do Evangelho de João. E aí, esses quatro seres viventes, por estar ali, ao redor do trono, contemplando Cristo, eles se tornam imagem e semelhança. Tem olhos porque os quatro seres viventes, eles acompanham o grande conflito entre o bem e o mal desde o início. Eles sabem todo o desenrolar do passado e do presente e sabem tudo aquilo que é revelado para eles por Deus. Então eles sabem coisas até do futuro. Tanto é que é Gabriel que desce do céu para dar a revelação a João, revelação de Apocalipse, tá? Então começa esse culto,
Deixa eu fazer um destaque aqui também, que talvez algumas pessoas perguntem, quem são esses 24 anciãos, que é o verso 4. Ao redor do trono também há 24 anciãos assentados neles. Esses aí são aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Vamos ali pegar Mateus. Relato da ressurreição de Jesus em Mateus. Que aqui está no capítulo 27, que diz assim: Mateus capítulo 27, a partir do verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou, alguns, muitos santos ali ressuscitaram com a ressurreição dele. Porque a lei de Deus diz que ninguém se apresenta perante Deus de mãos vazias. E quando Jesus foi assunto ao céu, ele levou as primícias da ressurreição com ele, que são esses 24 anciãos aí que estão vestidos de branco, então são pessoas que lutaram e acreditaram, creram na salvação pela graça mediante a fé. São pessoas que têm coroas de ouro em suas cabeças, na sua cabeça. Então são pessoas que receberam essa coroa, são pessoas que lutaram e testemunharam e foram mártires por Deus. Quem sabe, né? A gente não sabe. Possivelmente Isaías, que foi cerrado ao meio, ah, e tantos outros aí, profetas, que foram mortos, e perseguidos. Mas esses, ressuscitaram e estão ali diante do trono. E aí então começa esse culto. O primeiro culto que João vê em espírito, levado ali em arrebatamento. E aí os quatro seres viventes, note a ordem, tá? Capítulo 4, verso 8. Então, vamos resgatar aqui a visão. João é levado para o céu, depois de ter a notícia, né, da história da igreja, dá até desânimo, dá até depressão. Saber que uma igreja que começou triunfante, ela teve somente dois momentos de pureza, de vigor na pregação do evangelho, que foi Esmirna e Filadélfia, porque o resto é uma decadência, chegando à Laodiceia, que é terrível. Não tem nenhum elogio sequer para a igreja no último período. Então João é arrebatado para o céu para ter esperança, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E João então vê um culto onde ele vê o Messias, o Espírito Santo e vê também o Deus Pai ali, num único trono. Deus é um em três pessoas: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estão recebendo adoração aqui. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, que é e que há de vir. Quem canta isso? Os quatro seres viventes. Quando esses seres, verso 9 do capítulo 4, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder,
porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha só que coisa interessante. Nós somos a geração que dizemos que somos ricos, de nada temos falta, a geração cristã. E aí Cristo fala que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. E aí diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, dá ênfase, como eu disse no nosso encontro passado, dá ênfase na verdade e dá ênfase que ele é o Messias, a verdade absoluta e que ele é o Criador, princípio da criação, o modo o qual Deus criou. E aqui ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a última geração que despreza o Criador, a última geração que não enfatiza a adoração ao Criador, é justamente esse tipo de adoração que ele está recebendo lá no céu. E se ele recebe lá no céu essa adoração, quanto mais nós que estamos aqui na terra devemos adorá-lo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então há um resgate, uma ênfase na verdade da criação. E quando eu falo verdade de criação, é 7 dias literais da criação. É o poder criativo dele que tudo pode criar e que se utilizou através Deus Pai, por meio do princípio que é Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, ele criou todas as coisas. Então, os seres viventes reconhecem a santidade dele. Olha a ordem do culto. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, reconhecem a santidade, o poder dele e também a imutabilidade dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É o que não falha. E ele também agora é adorado pelos 24 anciãos que se prostram diante dele e ele recebe adoração porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Criador e por vontade dele tudo veio a existir e foi criado. Veja, a adoração é uma bomba atômica contra essa cultura evolucionista que existe hoje. Essa adoração que acontece é uma bomba atômica contra o existencialismo, principalmente teológico, que existe em nosso meio hoje, onde eu quero ir para a igreja para me sentir bem, para ser tocado, para o meu ego ser afofado. Veja, nós devemos adorá-lo porque ele é o Senhor. Nós devemos adorá-lo porque ele é o Criador, independentemente do que aconteça. Afinal de contas, João não estava num local tão agradável, né? Ilha de Patmos. Nem numa situação tão agradável, né? E mesmo assim, João está vendo essa adoração e participando até dela ali, arrebatado. E aí então João continua descrevendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Veja, esse capítulo, como eu disse, é extremamente lindo. Volto a dizer aqui, resgatar o contexto. João acabara de receber o diagnóstico e a tomografia computadorizada da história da igreja, capítulo 2 e 3. João vê que, com o desenrolar da história, a igreja, em vez de se tornar mais forte e poderosa, a igreja se debilita, com inimigos dentro dela e inimigos fora dela. E ela, então, termina dizendo que um estado deplorável. Imagina um pouquinho como é que João se sentiu naquela ilha desterrado. Como é que ele se sentiu olhando? Poxa, foi para isso então, Senhor? Foi para isso que Estevão foi apedrejado? Tiago e Paulo decapitado? Foi para isso que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Foi para isso que tantos cristãos foram mortos e perseguidos pelo Império Romano? E é para isso que eu estou aqui? E então, Jesus dá uma ordem. João, sobe para cá. Tem mais coisas que você precisa ver. E aí João olha e vê no trono relâmpagos, vozes e trovões, vê o Messias, vê Jesus, vê o Espírito Santo, vê os 4 seres viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele vê os 24 anciãos, aqueles que ressuscitaram com Jesus, respondendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ele viu também agora os 4 seres viventes e os 24 anciãos reunidos
e cantando, glorificando, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E aí então ele vê agora milhões de milhões, milhares de anjos que proclamam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sete atributos, porque Jesus fez a expiação perfeita. O sacrifício dele foi perfeito. A vida dele foi perfeita. E ele venceu. E então ele vê agora que toda criatura no céu, ou seja, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, os milhões e milhares de milhares, e não só esses no céu, diz aqui toda criatura no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Número 4 estabelece a totalidade, a universalidade, norte, sul, leste, oeste. E aí então diz: os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostravam-se e adoraram. Veja que cena linda. Então João, que estava estilhaçado quando recebera a visão e a história da igreja, vendo uma igreja débil, pobre, cega, miserável e nu, vendo uma igreja fraca no final, imediatamente Jesus o leva para o céu e fala: calma, João, vou te mostrar. Vou te mostrar como a história termina. Vou te mostrar como é que o céu está. Vou te mostrar que aquilo que eu disse em Isaías 53 se cumprirá. Porque lá em Isaías 53 diz que o Messias, o servo sofredor, o Messias que morreu na cruz do Calvário, ele olharia para o resultado de suas obras e ficaria satisfeito. Então a vitória é decretada. O grande conflito ainda não terminou. Ainda nós estamos no período de Laodiceia. Ainda ele está fazendo o convite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e tu cearás comigo, e eu cearei contigo. O convite ainda é feito. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu pai. A promessa é dada, ainda que a igreja seja fraca, débil, ainda que a igreja seja cega, que não enxergue, o convite ainda está sendo feito. E o que se estabelece no céu é uma adoração completa, onde se reconhece Deus como Criador, Deus como Todo-Poderoso, Deus como único digno de tomar o livro, de tomar a verdade e abrir. A verdade está descelada. Ele rompe os selos, ele revela para mim e para você tudo o que necessitamos saber. E veja, então, verso 6 do capítulo 5: então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse tempo verbal do grego, a tradução do português tem que ser no gerúndio mesmo, um cordeiro como tendo sido morto. A cena é terrível, é um cordeiro com a garganta aberta, mas mostra que os benefícios
que foi feito lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, arredondando, os benefícios têm as suas implicações até os nossos dias. A morte dele é toda suficiente. O sacrifício dele foi todo suficiente para essa geração, para a última geração, para mim e para você. E só ele é digno. Só ele tem poder para tomar o livro e desvelar o livro, desvelar a verdade, revelar a verdade. Você não conhecerá a verdade fora de Jesus Cristo. Sim, é uma declaração forte, mas necessária. Somente Ele é que revela a verdade. Somente a palavra dele que revela a verdade. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec, não é nenhum pensador, não é nenhum ícone pop, nenhum ícone da tecnologia, não é a inteligência artificial que vai trazer as respostas, não é nada nem ninguém, somente Ele. Somente Jesus Cristo é a verdade. Só Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é que trouxe a revelação, porque ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ele que revela o profundo e escondido. É ele que tem toda a autoridade. É ele que está entronizado. É ele que detém em suas mãos a história desse mundo. É ele que lidera e liderará até o fim. Ele venceu e ele vencerá e aniquilará todo o mal. E no final, todos, todos reconhecerão toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos, no final, todo joelho se dobrará até o de Satanás, até daqueles que serão aniquilados no final. Todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, todas as criaturas, todos reconhecerão que ele é o único Deus. E esses personagens que citei agora há pouco não são nada. Só ele é a verdade. Só ele é o caminho. Você entende a responsabilidade que nos cabe? Você tem consciência de como estamos vivendo um período crítico da história, onde as pessoas mal compreendem Jesus Cristo, onde as pessoas mal entendem a dimensão da obra dele e de quem ele é, porque a dimensão da obra dele está pautada, edificada em quem ele é. E ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único digno de receber adoração. Ele é o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário e tão poderosa morte que os benefícios dessa morte se apresentam até os nossos dias, onde todos estão sendo convidados, porque João é um representante, vamos dizer, né?
Quando João é convidado a dizer, sobe para aqui e veja o que está acontecendo, logicamente que foi dada a ele a liberdade de relatar aquilo que ele estava vendo e ouvindo, e ao relatar, e essa palavra chegar até os nossos dias, é porque nós estamos sendo convidados também a entendermos que, ainda que aparentemente a igreja é fraca, ainda que aparentemente é só um pequeno remanescente, ainda que aparentemente parece que o mundo e o mal vai vencer esse conflito, estão enganados. Porque aquele que se assenta no trono do universo é o Eterno, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. E no fim, todo joelho se dobrará. No fim, todos reconhecerão. E no fim, todos declararão que Ele é o único Deus, o único digno de receber adoração, o único que deve ser honrado e exaltado e glorificado, o único que tem verdadeiro poder. Então, um convite para mim e para você é: subamos, erga os teus olhos, sabe? Pare de ficar vendo as coisas que acontecem aqui. Pare de ficar olhando para você. Ah, mas eu não sou digno, pastor. Eu não mereço. Mas ninguém é digno, está falando lá. Não se achou, nem no céu, nem na terra, em lugar algum, alguém digno de pegar o livro. Ninguém é digno, só ele é digno. Então, para de olhar para si e olhe para o trono. Olhe para Jesus Cristo e adore Jesus Cristo. Pare de focar em si mesmo e foque na pessoa de Jesus Cristo. Olhe para aquele que venceu e que vence e que vencerá, porque ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Entrega a tua vida a Jesus Cristo definitivamente. Todas as áreas da sua vida devem ser entregue ao senhorio dele. Você tem que declarar Jesus como seu Senhor, como seu Deus. E tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, tem que ser para a honra e glória dele. As motivações daquilo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, tem que ser para a honra e glória dele, porque só ele é digno. Essa é a adoração no céu. E o mínimo que nós podemos fazer por aquele que morreu por nós é nós morrermos para o mundo e vivermos para ele. É nós estarmos crucificados para o mundo e viver integralmente para ele, em todas as áreas da nossa vida. Então, que você entenda que Apocalipse capítulo 4 e 5 é uma única cena onde mostra Deus em seu plano da redenção, entronizado poderosamente, ministrando as bênçãos do sacrifício dele, e onde no final desse grande conflito entre o bem e o mal, todos, absolutamente todos, reconhecerão que ele é o Deus único, verdadeiro, poderoso, de receber honra, glória, poder e adoração. E aí finaliza-se o grande conflito e todo mal será aniquilado. O mal já não existirá mais. E você tem a oportunidade de participar desse reino. Você tem a oportunidade de participar dessa adoração. Essa cena que João descreveu, eu e você podemos e devemos participar dessa adoração hoje,
começando hoje e terminando pessoalmente quando nós o veremos face a face quando ele voltar. E que Deus abençoe e guarde vocês nessa jornada de adoração, nessa jornada de anulação do próprio eu e de centralização de Cristo, que Jesus Cristo seja o centro na sua vida e que você abandone todo e qualquer desejos e tentações de idolatria, seja idolatria do eu, seja idolatria de outros, seja idolatria de qualquer espécie que se apresenta disfarçado na tua vida, porque somente Ele é digno de receber adoração. Que Deus abençoe e Deus guarde vocês, viu?